Bom dia, alunos do quarto ano. Estamos nós aqui em mais uma quinta-feira, né? Porque agora nossa aula de português é dia de quinta-feira. Então estamos nós aqui mais uma manhã e mais um dia. Que seja um dia o quê? Que eu sempre digo? Abençoado. Que sua família esteja bem, esteja em paz, que sua família seja abençoada, que você seja abençoado, seja abençoada, né? Meu pequeno, minha pequena que está em casa, todos os meninos, todas as meninas, tá certo? Então aproveita esse período para ficar mais próximo, para se sentir mais perto do papai, mais perto da mamãe, tá bom? Aproveita esse momento, aproveita cada momento que você estiver agora em casa, que é para você poder se restabelecer, se resguardar, mas não perca o que eu digo? A fé, tá bom? Então nós vamos começar hoje a nossa aula de português fazendo a nossa correção da aula anterior. Que vocês lembram do que foi que a gente falou? A gente viu um conto, foi? O pescador e o anel. A gente viu 2 semanas seguidas 2 contos. A gente viu o conto do velho burro e o menino. A gente viu na aula passada o pescador e o anel. Foi que a gente até imaginava, ele perguntou no início da aula, como é que a gente imaginava, o que é que tinha a ver o anel nessa história aí, né? Que eu imaginei o menino, né? O menino ele ia ficar rico porque tinha encontrado o anel, mas nunca imaginava que o peixe era que iria dar o anel para o menino, né? Então pegou a gente de surpresa. E nós agora vamos fazer a nossa correção, tá bom? Vamos lá dar início. Nossa página 68, né? Na nossa página 68, vamos lá. Eu pergunto até aqui umas interpretações oral para vocês. A história que você acabou de ler é real ou imaginária? Imaginária, né? Por que é imaginária? Porque peixe não fala, né? Porque o peixe ele não vai trazer um anel dentro dele e soltar, né? Do jeito que foi contado no conto, certo? O que você achou da atitude do pescador? Você acha que a gente deve ter atitude como pescador, generoso, buscar sempre ajudar as pessoas, porque ele poderia muito bem, né? Ter ganho aquele anel do peixe e ficar só para ele, ou vender, né? Ficar muito rico, né? Ele tinha direito a um pedido, ele poderia ter feito o pedido somente pensando nele, mas não, foi generoso, né? Então vamos lá. Primeira questão diz o seguinte, ó. Releia o início do conto e responda as questões. Era uma vez, muito tempo atrás, um chefe de tribo que caçava muito bem. Ele tinha um filho a quem amava ternamente e a quem ensinou todos os segredos da caça. Letra A. Quando cresceu, o filho se tornou caçador como o pai? Não. Ele se tornou o quê? Pescador, foi? Você coloca não. Ele se tornou pescador. Ele se tornou pescador, bom? Na B, como o pai se sentiu em relação a essa decisão do filho? Ele era caçador. Como foi que o pai se sentiu quando o filho decidiu ser pescador? Ele ficou o quê? Surpreso, né? Pelo fato de o filho preferir caçar na água, ser pescador, e não na terra. Mas ele autorizou o filho a ir para o lago. Ele não gostou, mas autorizou que o filho fosse, né, para o lago. Então você coloca na letra D. Não gostou, mas autorizou a ida do filho ao lago. Certo? Ele autorizou a ida do filho ao lago. Na segunda questão, você vai fazer o seguinte. O
filho do chefe da tribo, tornou-se conhecido como um habilidoso e generoso caçador de peixes. Escreva H para os itens que demonstram a habilidade do jovem e G para os itens que demonstram sua generosidade. Então, H, habilidade e G, generosidade. Tá certo? Vamos lá. Devolver o peixe vermelho às águas do lago. É habilidade ou é generosidade? Generosidade. Teceu grandes redes. É habilidade ou é generosidade? Habilidade. Dava os maiores peixes que pescava ao pai. É generosidade ou é habilidade? Generosidade. E fez excelentes cordas de sisal. É generosidade ou é habilidade? Habilidade. Então fica como? GH, GH. Segunda questão. Certo? Segunda questão. Você coloca G, H, G, H. Certo? Fica esta sequência. Generosidade, habilidade, generosidade, habilidade. Certo? Entendido? Vamos para a página 69. Bom, na página 69, fala o seguinte. No 7º parágrafo, a situação da tribo passa de tranquilidade para problemática. Vamos lá para o 7º parágrafo. Olha só. Quando a gente vai analisar o nosso conto aqui, você sabe quantos parágrafos tem ao todo? Você já contou? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 parágrafos possui esse conto. Certo? 22 parágrafos. É de muita importância que você consiga também identificar os parágrafos em um texto. Tá certo? E o que é um parágrafo? É aquele espaçozinho que tem, né? Quando a gente começa o texto, espaçozinho para poder dar, ó, parágrafo. Ó. Você pode prestar atenção que o era não é igual às outras margens, né, que tem aqui. Tá bom? Então, ele pede para a gente voltar lá no 7º parágrafo, certo? Ó, olá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No 7º parágrafo diz assim, ó. Quando houve uma grande escassez de comida, o jovem caçador de peixes passou a dar ainda mais peixes ao chefe e ao povo da aldeia. Todos os dias lá ia ele remendando nas águas do lago para caçar. Certo? Então, o que é que ele pergunta? Que acontecimento causou essa mudança? Lá no 7º parágrafo. O que foi que fez com que acontecesse essa mudança? O que foi? A escassez de comida. Então, você vai lá na terceira questão. Letra A. A escassez de comida. Certo? A escassez de comida. Deu-se início, né? Deu-se essa mudança, aconteceu isso porque estava faltando comida, estava pouca comida. Então, ele teve que fazer aquela ação lá. A B. Como o jovem pescador solucionou esse problema? Já que lá tinha pouca comida, né? Ele viu que a tribo ia passar por uma dificuldade muito grande. Como foi que ele resolveu solucionar esse problema? Ele fez o quê? Passou a dar ainda mais peixes ao chefe e ao povo da aldeia. Você vai e coloca. Passou a dar ainda mais peixes ao povo e ao chefe da aldeia.
o chefe da aldeia. Certo? Terceira questão. Letra A e letra B. Certo? Entendido? Vamos agora para a nossa quarta questão. Vamos lá. Quarta questão. Bom, na quarta questão, diz o seguinte: que acontecimento mágico ocorreu quando o jovem estava pescando? O que foi que aconteceu de mágico quando ele estava pescando? Apareceu um grande peixe chamado o quê? Colbe, que conversou com o jovem e lhe deu o quê? Um anel mágico. Apareceu um grande peixe vermelho e lhe deu um anel mágico. Ok? Aí, deu um anel mágico para ele, né? O Obi, o nome do peixe era Obi. Deu um anel mágico para o menino. A quinta: que poder mágico o anel tinha? Ele fazia o quê? Realizava todos os desejos, né? Ele conseguia tudo o que se desejava. Então você vai coloca lá na quinta. Realizava todos os desejos. Pronto. Realizava todos os desejos. Certo? Entendido? Tudo bem. Já na sexta questão, diz o seguinte, ó. Quais foram os pedidos que o jovem pescador fez ao anel? Quais foram os pedidos? Ele pediu várias coisas, né? Quais foram os pedidos que o pescador fez ao anel? Olha aqui, certo? Ó. Quais foram os pedidos? Vamos ver aqui quais foram os pedidos, né? Que ele fez, ó. Ele pediu para pegar muitos peixes, para pegar muitos peixes, né? E depois pediu o quê? Proteção para a sua aldeia, proteção para a aldeia e toda a região, proteção para a aldeia e toda a região, certo? Pronto. Então ele fez isso aí. Ele pediu para pegar muitos peixes, pediu proteção para a aldeia dele e para toda a região. Por quê? Por que ele pediu proteção para toda a aldeia e toda a região? Porque surgiu a notícia de que se aproximava o quê? Uma guerra. Né? Então ele fez esses pedidos aí. Aí a sétima. Que característica do jovem pescador levou o grande peixe vermelho a lhe dar um anel mágico como recompensa? Qual foi a característica lá dele? Ele foi bondoso, habilidoso, ele era rápido. Foi o que? A bondade, certo? Por isso que o peixe deu um anel mágico para ele, por causa da bondade dele. Oitava questão. Os contos populares costumam apresentar um ensinamento. Qual é o ensinamento que o conto O Pescador e o Anel pretende transmitir ao leitor? O quê? A importância de quê? A importância da bondade e da generosidade, né? Então você vai, mas é pessoal, você coloca, tá certo? Que você imaginar. Mas você pode colocar alguma coisa relativa, né? Ó, a importância da bondade e da generosidade. Ó, da bondade e da generosidade. Pronto. Certo? A importância da bondade e da generosidade. Na página 70, tá certo? A gente tem assim. Vocês vão voltar lá para o texto e vão preencher o quadro a seguir, né? Com algumas coisas desse texto narrativo, né? Com os elementos da narrativa presentes nesse conto. Quais eram os elementos, né, presentes neste conto? Vamos lá. Quem eram os personagens? Né? Então lá os personagens
da tribo. E mais? Seu filho e o peixe. Se você colocou óbvio, também tá certo. Certo? Tempo. O que foi acontecer esse tempo atrás aí? Qual é a palavra que indica aí? Né? Há muito tempo atrás, né? Ou seja, um tempo indeterminado. Né? Não diz ao certo, mas foi há muito tempo atrás. Então você coloca lá. Há muito tempo atrás. Não diz se foi 2 anos, 5 anos, um mês. Não, é um tempo indeterminado. Essa palavra aqui, ó, há muito tempo atrás, a gente dá para perceber que foi uma coisa que foi muito, né? Aconteceu há muito tempo, ó, há muito tempo atrás. Então é um tempo indeterminado. Não diz mês, não diz ano, certo? Espaço, onde foi que aconteceu? Onde foi? Na aldeia, né? Na aldeia em que eles viviam, né? Na aldeia em que viviam. Na aldeia em que viviam. Pronto. E o narrador? É um narrador personagem ou é um narrador observador? É aquele narrador que apenas conta a história, ele narra a história, ou é um narrador personagem, aquele que conta a história e participa? É um narrador observador, né? Ele está apenas narrando a história, certo? Então você vai e coloca narrador observador. Pronto. Certo? Narrador observador. Tá bom? Nessa 10ª questão, vocês podem, né, que eu disse que você podia fazer em casa, né, o joguinho lá para você brincar, né, sobre a fábrica de histórias. Você deveria recortar o material complementar, né, que tem lá no material complementar da página 3 e 5. Você recortaria, né, e brincaria, né, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão. Tá certo? Lá no material complementar de vocês vai ter essa atividade aí que você poderia fazer, tá certo? Uma atividade só da criatividade, da imaginação de vocês, tá bom? Pronto. Então vamos lá. Hoje a gente vai ver na página 71, vou apagar aqui. Certo? A gente vai ver verbos de enunciação. Primeiro vamos relembrar o que é verbo. O que é verbo? Quem lembra? Palavra que indica o quê? Ação, estado ou fenômeno da natureza. Né? Ação, estado ou fenômeno da natureza. Da natureza. Certo? Pronto. Palavra de indicação, estado ou fenômeno da natureza. A gente vai ver hoje verbos de enunciação. O que são esses verbos de enunciação? São aqueles verbos, pessoal, que introduzem a fala dos personagens no texto, certo? Indicando a maneira como eles se expressam, certo? O menino chegou para o peixe e respondeu. Respondeu. Responder é um verbo de enunciação, porque vai introduzir a fala do personagem no texto, certo? Vai dar início à fala do personagem no texto. Por exemplo, verbos como perguntar, responder, sugerir, esbravejar, são verbos de enunciação, certo? Porque eles introduzem a fala do personagem no texto. Tá certo? Eles introduzem a fala do personagem no texto. Na página 71, a gente vai ter uma anedota que fala de mosquitos com lanternas, em que você vai completar com verbos, certo? Com verbos, tá bom? Ou seja, você vai completar com o verbo perguntar, com o verbo responder, com o verbo esbravejar, sugerir, tá certo? Ele tem aqui abaixo, ou seja, porque são verbos de elocução que introduzem a fala do personagem, tá certo? O menino chegou para o pai e perguntou. Ó, perguntou é verbo de enunciação, porque introduz a fala do personagem. Papai, para onde
onde o Senhor vai, certo? Então, são verbos que introduzem a fala do personagem no texto, tá bom? Vocês vão fazer em casa a página 71 até a página 76, tá bom? Vocês vão fazer da página 71 até a página 76 do módulo 2. E na próxima aula, todo mundo junto a gente corrige. Mas qualquer dúvida que você tiver, é só falar comigo, tá certo? Não entendeu? Professora, como é? Me explica novamente que eu vou ter o maior prazer de explicar a você, tá certo? Então, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e qualquer dúvida, estou aqui, tá bom? Beijos, abraço em você e em toda a família.